Gris é algo único e uma verdadeira obra de arte. É incrível como o jogo se propõe a fazer várias coisas e consegue ser impecável em cada uma delas. Gris foi uma das melhores experiências que eu tive jogando jogos esse ano. Confesso que já faz um tempo que eu queria jogar esse jogo, mas infelizmente eu nunca tive a oportunidade. Mas agora eu tive a oportunidade de jogar esse jogo. E cara, definitivamente foi uma experiência única e que provavelmente eu nunca vou ter, ou se eu tiver vai demorar muito para eu ter uma experiência igual a que eu tive com Gris. Esse jogo é simplesmente mágico e eu não sabia quase nada sobre ele. Tudo que eu sabia dele era de um vídeo de alguns youtubers que eu tinha visto e também eu tinha visto algumas análises dele. Mas de qualquer forma, eu não estava esperando muita coisa do jogo. Mas cara, como eu estava errado. Eu praticamente fui não esperando muita coisa e eu encontrei um dos melhores jogos que eu já joguei na minha vida. Esse jogo é simplesmente uma experiência audiovisual incrível e formidável. É até difícil colocar em palavras o quão incrível e o quão fenomenal esse jogo é em tudo que ele se propõe a fazer. Mas eu vou tentar demonstrar isso nesse vídeo da melhor forma possível. Bem, primeiro queria começar falando sobre os gráficos. Os gráficos desse jogo são simplesmente a coisa mais linda que eu já vi na minha vida. É sério, eu não tô exagerando. Em todo momento desse jogo, eu não me sentia andando em um cenário de videogame. Eu me sentia andando quase que numa pintura. É sério, cada cenário desse jogo é único, é incrível. É incrível como nenhum cenário se repete ou você acha que fica repetitivo. Cada cenário é único e tem o seu próprio charme e o seu próprio diferencial. Uma hora você tá num ambiente plano, cheio de estruturas quebradas. Outra hora você tá em um deserto. Outra hora você tá quase que num templo no céu. E depois você tá no fundo do mar explorando ele. E aí do nada você tá explorando o fundo do mar. Outra hora você tá numa caverna de gelo. E enfim, todo o cenário desse jogo é único. E é bonito do seu jeito. Nenhum cenário passa a sensação que você já viu ele ou algo parecido em alguma outra parte do jogo. E isso é algo raro de se ver em alguns jogos. Afinal, muitos jogos você passa de área por área e parece que é tudo igual. Ou não necessariamente igual, mas parecido com algo que você já viu antes. Mas é sério, os gráficos desse jogo são simplesmente estupendos. Tudo parece que foi desenhado e pintado à mão. E eu simplesmente amo a direção de arte desse jogo. Mesmo sendo tudo diferente, é muito conciso e muito orgânico como você passa de área por área. É extremamente natural e você fica curioso com o que mais tem pra frente. Aí o jogo te surpreende com uma área e na próxima ele consegue te surpreender ainda mais. E quando você acha que não tem mais nada para te surpreender, ele vai lá e te surpreende. Eu me senti completamente imerso nesse jogo, mesmo ele não tendo gráficos ultra realistas ou gameplay ultra complexa e realista, eu me senti muito imerso nele. E outra coisa que eu tenho para falar sobre os gráficos é algo que todo mundo conhece quando fala sobre Gris, que é o uso das cores. É sério, eu nunca vi um jogo que usa tão bem as cores para demonstrar as emoções que ele quer mostrar. Você já viu isso em muitos jogos, eles usam bastante o uso das cores para demonstrar a emoção dos personagens sem precisar necessariamente de um diálogo. Você sabe que quando o jogo põe um tom mais vermelho, ele quer demonstrar a raiva ou frustração do personagem. Quando ele bota cores mais vivas e mais deslumbrantes é porque ele quer demonstrar algo emocionante ou de felicidade do personagem. Ele quer demonstrar que o personagem está feliz ou alegre. Quando ele usa cores mais azuladas e mais frias, para demonstrar que o personagem está sentindo melancolia ou tristeza. E principalmente quando ele usa cores mais pretas e mais obscuras para demonstrar medo ou desconforto do personagem, o que você vê principalmente em jogos de terror. Mas Gris, ele pega esse conceito das cores e leva a outro patamar. As cores quase que fazem parte do mundo. O jogo começa completamente cinza, branco e com cores neutras. Aliás, é aí que vem o nome, Gris, que traduz para cinza. E é justamente como a gente começa nesse jogo. É tudo muito cinza, com cores muito mortas quase. E a única cor mais viva que a gente tem é o azul no cabelo da personagem, que é para demonstrar a tristeza que ela está sentindo. Essas cores mais neutras e mortas demonstram quase que uma depressão que a personagem está sentindo. E junto com a movimentação dela, que nesse momento do jogo dá pra ver com uma movimentação mais cansada, como se a protagonista não aguentasse nem mesmo ficar em pé.
Mas depois disso, o jogo vai brincando ainda mais com esse fato das cores. No momento do deserto, tem momentos em que vem do nada uma tempestade vermelha, que pode demonstrar a raiva e a frustração da personagem. E faz sentido essas emoções serem formadas de uma tempestade. E junto dessa tempestade vem uma música que é quase que uma ópera que te deixa quase que desconfortável. É uma ópera tão aguda, uma música que causa um desconforto. Eu não sei explicar muito bem, mas a junção das cores e dessa música causam uma sensação realmente de desconforto e frustração. E toda vez que isso acontece, você só quer que isso passe logo. Ou só quer caçar o lugar seguro o mais rápido possível para você não ter que passar por aquilo. Enfim, em outros momentos, ele vai ficando ainda mais colorido. Tem um momento onde tem uma mistura esplêndida de cores extremamente vivas, que mostra como se a personagem finalmente estivesse superando aquele trauma que ela passou. Como se ela finalmente estivesse feliz. Mas em outros momentos, ela fica com um tom extremamente azulado, com cores mais frias, como se a personagem tivesse sucumbido e deixasse se levar pela tristeza de novo. Tanto que nesse jogo que você mais encontra é a água, chuva e as cavernas de gelo. Em outros momentos ele usa tons mais escuros, tons mais vivos, tons mais deslumbrantes para demonstrar a emoção em cada cenário. É sério, o uso das cores desse jogo é simplesmente perfeito. Eu diria até que é o ponto mais alto desse jogo, mas esse jogo tem tantos pontos bons que é até difícil escolher qual seria o melhor. E a gameplay desse jogo, ela não fica para trás. No começo do jogo você praticamente só pode andar e pular, mas conforme você vai passando pelo jogo, você vai desbloqueando novas habilidades para personagem, que você vai usar até o fim do jogo. Principalmente para selecionar os puzzles que ele te joga. Uma hora você ganha uma habilidade onde se você pular e apertar para baixo, você vira um bloco. Isso é usado principalmente para você conseguir se locomover pela tempestade para quebrar algumas estruturas para resolver alguns puzzles. Outra hora você ganha uma habilidade de dar um super pulo quando você se aproxima de algumas aves. Na outra você ganha uma habilidade onde você quase vira um peixe, você pode finalmente se locomover pela água. Enfim, você vai ganhando habilidades ao decorrer do jogo para resolver os puzzles daquela área e você com certeza vai usar ela mais para frente do jogo. E praticamente se aproveita de todas as habilidades que a protagonista vai ganhando ao decorrer do jogo. E você pode ter percebido que não é uma jogabilidade complexa, é até que bastante simples. Mas eu gosto disso, até porque ele nunca se propôs a ter uma gameplay extremamente complexa ou ser um jogo extremamente difícil. A gameplay combina bem e junto com os cenários forma algo muito natural. Toda vez que você vê uma parte diferente do mapa, você quase que já sabe qual habilidade deve usar para chegar lá, ou para resolver algum puzzle que aparece. É sério, as habilidades junto com o cenário são tão orgânicos que faz essa gameplay ser simplesmente muito boa, mesmo ela não sendo uma gameplay complexa. A gameplay é extremamente boa e fluida, tudo flui extremamente bem, e é muito boa para qualquer pessoa jogar, justamente por não ser uma gameplay complexa. Então, em resumo é isso, a gameplay é extremamente boa e até mesmo relaxante. Agora eu vou falar de um ponto extremamente importante nesse jogo, que é simplesmente impecável, que é a trilha sonora. Meu Deus, as músicas desse jogo são simplesmente incríveis. Eu amo cada uma delas, é simplesmente uma trilha sonora quase que perfeita. Nenhuma música é ruim ou mal feita nesse jogo, todas são boas e demonstram muito bem a emoção que a protagonista está sentindo. Tem músicas onde vão ter um tom muito mais melancólico para demonstrar a tristeza da protagonista. Tem músicas que vão ser bem mais relaxantes, parecendo quase que um lo-fi. Inclusive, quando eu tava jogando esse jogo, tinha muitos momentos onde eu apenas parava para apreciar o cenário e ouvir a música, e tinha momentos onde eu até mesmo quase dormia, porque essa música é simplesmente muito relaxante. É sério, é muito vibes essa música. Mas também tem outras músicas que são bem diferentes, que não querem te relaxar ou mostrar um momento calmo. Nos momentos tensos do jogo, como quando você está sendo perseguido pela sombra, ou na parte do deserto, toda vez que vem aquela tempestade de areia, as músicas são bem diferentes.
ela não quer demonstrar calmaria, ela quer demonstrar desconforto. E eu falo desconforto não de uma maneira ruim, mas ela passa justamente o que ela se propõe a passar. E funciona muito bem. Você se sente quase que mal ouvindo aquela ópera da tempestade, e você se sente extremamente tenso e assustado nas partes de perseguição. Mas definitivamente a música que eu mais amo desse jogo é o tema principal, que é justamente a música que a personagem canta. É sério, essa música é simplesmente incrível, esplêndida. Eu não tenho nem palavras para dizer o quão maravilhosa é essa música. Ela consegue demonstrar tantas emoções e apenas uma música. Ela me fez sentir tantas coisas. É sério, teve um momento principalmente no final do jogo, onde eu fui ouvir essa música, eu simplesmente chorei. Mas enfim, a trilha sonora desse jogo é simplesmente esplêndida. E mesmo se você não for jogar esse jogo, o que eu não recomendo, por favor, procure a trilha sonora dela e escute. Eu tenho certeza que você não vai se decepcionar. Inclusive, recomendo ouvir elas enquanto estuda e enquanto leio um livro. É simplesmente muito bom. Uma, co- uma coisa que eu quero falar desse jogo é justamente sobre a protagonista, a personagem que a gente controla. E eu queria logo deixar claro que esse jogo praticamente não tem nenhuma linha de diálogo. Não tem nenhuma fala durante o jogo. A protagonista não fala nada. A única coisa que ela fala e o único som que ela demonstra é quando ela tá cantando. Mas você praticamente não vai ouvir nenhuma fala dela, ou dela conversando, ou de nenhum dos outros personagens que ela interage. Sinceramente, o jogo não precisa disso. Eu achei incrível como a protagonista, mesmo assim, consegue demonstrar muito carisma e empatia, mesmo não tendo uma linha de diálogo, apenas pelos gestos que ela faz. É sério, eu senti uma conexão muito forte com ela, mesmo ela não falando quase nada. E não só ela, como os outros seres e os outros personagens que você interage no mundo. Todos eles não têm praticamente nenhuma linha de diálogo e mesmo assim, eles conseguem demonstrar muito carisma e empatia pro jogador. É sério, é muito difícil um jogo conseguir fazer isso. Diferente de outras obras, onde eles fazem com que o personagem principal fique falando sem parar para fazer você sentir algum tipo de empatia por ele. Esse jogo, mesmo sem a protagonista não falando uma palavra e apenas demonstrando gestos, e o único som que ela transmite no jogo inteiro é justamente quando ela tá cantando, e mesmo assim, ela consegue transmitir muito carisma, e você assim, se sente quase que conectado com a personagem. É simplesmente algo incrível. E até hoje eu não sei como eles conseguiram fazer isso. Bem, aqui entra a parte onde vai ter ainda mais spoilers sobre Gris, e eu realmente recomendo que você jogue esse jogo. Acredite, é uma das melhores experiências audiovisuais que você pode ter na sua vida. Eu irei contar agora das mensagens e da, entre aspas, história de Gris, ou pelo menos o que eu consegui entender. Mas é sério, se você não quer receber spoiler, jogue esse jogo. Ele é muito melhor quando você joga ele completamente na surpresa, sem ver nada sobre ele como eu fiz. Mas se você ainda assim quer continuar aqui, beleza. A mensagem principal de Gris é praticamente sobre superação, algo que muita gente teve ou vai ter que passar por isso. Muitas pessoas com certeza já perderam alguma pessoa que era muito importante para você, ou até mesmo um ente querido, seja um amigo, um familiar, e é muito doloroso a perda dessa pessoa. É sério, na minha opinião, a perda de um ente querido é uma das piores dores que uma pessoa pode sentir, e é muito difícil de se superar.
E é justamente por isso que a protagonista está passando. No começo do jogo acontece um problema extremamente grave, que ninguém sabe como aconteceu, por que aconteceu e quem fez isso acontecer. Tanto que é aquele momento onde a protagonista parece estar cansada e com muita fadiga, nem mesmo conseguindo ficar em pé quase. Só que depois que ela consegue superar isso para seguir em frente, o cenário vai mudando e assim botando mais cores no mundo. E praticamente todos os cenários e todas as fases que você passa são quase que fases da superação. O primeiro momento é o cansaço e a tristeza de ter perdido alguém que você amava completamente do nada. E na parte do deserto, onde vem aquela tempestade de areia, é toda a raiva e a frustração, se perguntando por que aconteceu isso, por que ela teve que ir, e caçando alguém para colocar algum tipo de culpa para isso ter acontecido. E a pessoa que geralmente você coloca a culpa é você mesmo. Mesmo você não tendo culpa de nada, como você está procurando alguém para culpar, você acaba se culpando pelo que aconteceu. Porém aí chega o momento da floresta, onde ela conhece amigos e pessoas que fazem ela se sentir bem, que até mesmo ajuda ela. E ela acaba se sentindo mais feliz, mais iluminada quase. Mas aí ela acaba caindo de novo, na tristeza e na melancolia. E aí o cenário fica completamente chuvoso, cheio de água, e aí é onde você encontra as cavernas de gelo também. E no final do jogo é um cenário completamente diferente, quase que uma fusão de tudo isso. E finalmente, quando ela chega no final e aceita que ela não tem culpa de nada e que apenas aconteceu, e que ela precisa seguir em frente, ela consegue cantar novamente. Porque afinal, antes, ela estava sentindo tanto cansaço e tristeza, que ela não conseguia ter forças nem mesmo para cantar. E finalmente, ela conseguiu cantar de novo. E você pode ver que durante o jogo você vai ver diversas estátuas de uma mulher. E todas essas estátuas ou estão quebradas ou estão quase quebradas. E essa mulher pode simbolizar justamente o ente querido, a pessoa que a protagonista perdeu. O que provavelmente deve ser a mãe dela. E você passa o jogo inteiro vendo essas estátuas quebradas. E a cada momento que você vai passando no jogo ela ficando ainda mais quebrada. Até que chega um momento onde ela se quebra por completo. E parece que tudo perdeu a esperança. Mas não, chega um momento onde a estátua se reconstrói de novo quando a protagonista consegue cantar novamente. E a estátua acaba chorando. O que demonstra que a protagonista finalmente conseguiu superar toda essa dor e seguir em frente. Porque afinal, era isso que o ente querido dela ia querer que ela fizesse. Porque a dor da perda de um ente querido é uma dor extremamente grande e muito difícil de se superar. Porém é importante superar ela e seguir em frente. Porque apesar de toda a dor, eu tenho certeza que o seu ente querido não ia querer ver você mal e triste, não conseguindo superar a perda dele e se destruindo aos poucos. E é por isso que você deve seguir em frente, porque afinal ele ia querer que você fizesse isso, mas ao mesmo tempo que você sempre guardasse um lugar no seu coração para ele e que você não deixasse a sombra te consumir. Eu acabei não falando isso, mas ao decorrer do jogo você é perseguido por uma sombra. Eu pelo menos chamo ela de sombra. E essa sombra toma várias formas e ela sempre tenta prejudicar a protagonista e atrapalhar ela na hora de fazer os puzzles. No primeiro momento ela se transforma numa ave gigante que fica gritando e atrapalhando a protagonista, botando ela pra longe. Em outro momento, quando você tá no fundo do mar, ele vira quase que um peixe gigante e fica te perseguindo, tentando quase que te devorar e te consumir. Inclusive essa é a parte mais tensa do jogo e que genuinamente me fez sentir medo. E no momento final, ela acaba se transformando em você mesma. Porque a pessoa que mais está te machucando e que mais te culpa e faz você se sentir mal é você mesma. O seu pior inimigo é o seu próprio reflexo. E você não pode deixar essa sombra te consumir. Tanto que no final do jogo, quando a protagonista está cantando, a sombra vai crescendo ainda mais e chega a quase consumir ela. Mas porém tem uma ponta de esperança. E é nesse momento onde a estátua, completamente quebrada daquela mulher, se reconstrói novamente. E também ajuda a protagonista a se livrar daquela sombra e purificar o mundo dela.
fazendo tudo ter cores deslumbrantes de novo, o que demonstra que ela finalmente superou aquele trauma da perda e que ela finalmente pode seguir em frente, mas sempre guardando um espaço no coração dela para se lembrar daquela pessoa que, apesar de ter ido, foi muito importante para ela. Cara, Gris é um jogo incrível. É uma experiência extremamente única e muito rara de se ver no mundo dos jogos. Foi definitivamente uma das experiências mais únicas que eu tive esse ano. E ele acabou se tornando um dos meus jogos favoritos da vida. E cara, sério, esse final, o uso da canção dela junto, e cara, é muito difícil você não chorar nesse final. Mesmo entendendo toda a história, as mensagens deles, você não derramou uma lágrima nesse final, desculpa, você tem um coração de pedra. É sério, esse foi um dos jogos que mais me fez chorar na minha vida. Eu tava tão chorando que eu tinha que ficar toda hora limpando os meus olhos para conseguir enxergar o que estava acontecendo na tela, porque tinha tanta água nos meus olhos que eu não conseguia enxergar. É sério, por favor, jogue Gris. Esse jogo não é só um jogo, é uma obra de arte, uma experiência única e que definitivamente você não vai encontrar outro igual. E ele é muito curtinho, ele leva em torno de 3 horas para zerar. E os puzzles nem são tão difíceis. E a dificuldade é bem balanceada. Ele vai ficando cada vez mais difícil ao decorrer do jogo, mas obviamente ele não é nenhum Dark Souls. E sim vai progredindo com a personagem. É sério, os puzzles desse jogo são muito criativos e tem alguns que simplesmente vão explodir a sua cabeça. Mas enfim, esse é Gris. Uma das melhores experiências que eu já tive na minha vida com uma obra audiovisual em um jogo que eu vou levar para sempre no meu coração. E o fato de que eu joguei esse jogo numa época onde eu tava muito mal, tanto fisicamente quanto emocionalmente. Foi um jogo que me ajudou muito a lidar com os meus problemas. É um daqueles jogos extremamente terapêuticos, que servem muito para você jogar no momento onde você não tá lá muito legal ou muito bem com a vida. Então, por favor, jogue Gris. Eu garanto que você não vai se arrepender. Então, obrigado Gris, por existir. E mesmo depois de ter zerado esse jogo, eu tenho certeza que eu nunca vou esquecer ele.